Relacionamentos são maravilhosos. E eu já comecei muito vídeo falando isso. E você já sabe que quando eu começo falando que relacionamentos são maravilhosos é porque eu vou falar de alguma treta. É isso mesmo. Enfim, relacionamento é bom, é legal, bacana, mas daí de repente chega aquele negócio que o pessoal costuma dizer que é uma merda. O que? Intimidade. Intimidade é uma merda. Você começa a conviver com a pessoa, daqui a pouco a pessoa já começa a descobrir quem você é. Daqui a pouco a pessoa já começa a te avaliar, te julgar, ter expectativa, botar pressão, esperar que você... vira aquela bagunça, não é mesmo, meus caras? E aí o que acontece? Vai chegando um momento em que o relacionamento vai ficando mais sério, vai vindo essas questões, né? Você vai conhecendo a pessoa e no meio do caminho tem uma pedra no meu caminho chamado quê? Chamado o quê? Conversas difíceis. Todo relacionamento chega um momento que você tem que ter as benditas das conversas difíceis. E só pelo nome a gente já não gosta. A gente já não gosta de conversa, né? Que já se assemelha muito a DR. Difíceis, então pra quê? Né? O que a gente faz? Finge. Finge que tá tudo bem e segue a vida. E daí dá ruim, dá muito ruim. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui. Mas antes de a gente ter essa conversa difícil desse vídeo, faça algo que é muito fácil. Clica aqui embaixo, me segue, tá? No meu canal. Eu sou J. Broglioni, criador da Terapia do Bom Senso e quero levar para sua vida nesses vídeos aqui, né? Quero levar leveza, sinceridade, clareza e, claro, muito bom senso, tá? Todos os meus vídeos eu analiso alguma questão, seja psicológica, sobre relacionamento, maturidade, vocação, enfim, do dia a dia, cotidiano aqui. E sempre trago questões práticas, porque para ser normal e ter bom senso, a gente tem que conseguir aplicar para nossa vida. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai poder te ajudar, caso você esteja tendo que lidar com conversas difíceis, tá? Mas vamos lá. Depois desse resumo, desse spoiler que eu dei no começo, deixa eu só dizer uma coisa para vocês aqui. Eu estou gravando esse vídeo de noite, tá? Não posso me animar demais aqui, né? Tenho mania, porque a criançada tá aqui em cima, tá? Quem viu o vídeo anterior sabe que é o segundo vídeo que eu tô fazendo na sequência. A criançada tá aqui em cima e eu não quero, né, gerar nenhuma conversa difícil quando eu chegar ali em casa. Eu adoro ficar fazendo piada com o tema do vídeo. Mas vamos lá, que tem gente que diz assim, você ri demais. Se você fosse mais sério, o conteúdo seria melhor. Não quero, não quero, entende? Não quero, você não manda e-mail na minha mãe. Não quero ser sério, entende? Pelo amor de Deus. Fico às vezes 8 horas sentado atendendo gente, conversando, tem uns tema treta, entendeu? Pelo amor de Deus, vamos conversar mais tranquilo, vou dar risada, entendeu? Ainda vou ter que gravar um negócio sobre bom humor, tava pensando sobre isso aqui, vou gravar sobre bom humor. Li um livro esses dias aí, quero gravar sobre isso. Mas vamos lá, vamos voltar para conversas difíceis também, porque não dá para devagar. Mas enfim, vou conversar um pouco mais baixo, tá? Relacionamentos, então, a gente começa. Quando a gente começa, a gente tá apaixonado, é maravilhoso. Então é aquela fase da passação de pano. Nossa Senhora. O sujeito tem problema, o sujeito tem dificuldade. Aí aquela mulher mais metódica do mundo arranja o sujeito que é o completamente oposto dela. Ai, mas ele é legal porque ele me traz vida. Ai, ele quebra minha rotina, sabe? Ele sempre tem alguma coisa, blá. Dá 3 passos pra frente, pá, fica o sujeito é um desleixado, não pensa em nada, uma cabeça vazia, esse tipo de coisa. Ou então o cara que é meio bom vivant, meio tranquilão, não, encontrei ela é séria, eu acho que eu preciso um pouco dessa seriedade. Ou seja, muitas vezes a gente começa um relacionamento e a gente não tá vendo esses defeitos com a graça de Deus, porque vamos ser sinceros, né? Como diz minha esposa, eu te amo, mas tenho vontade de arrancar sua cabeça fora às vezes. Então, às vezes, assim, se a gente começasse, entende? Se a gente começasse um relacionamento com ceticismo, do jeito que vocês querem, de forma racional, insuportáveis, entendeu? Insuportável, porque o começo é isso. O começo é legal, o começo é assim, você fica com, né? Você fica ali ansioso, né? Borboletas na barriga, coisa e tal. Eu já pensei nesse ditado, borboletas na barriga. Essa expressão é meio ruim, né? Mas enfim, você fica ali emocionado, que palpita, quer ver, que não quer desgrudar, enfim. Só que o que acontece é que, evidentemente, essa paixão, eu já fiz um vídeo aqui falando a paixão precisa acabar. Eu falo sobre paixão, não vou falar nesse vídeo aqui, mas todo esse arco da paixão, é claro que ele não vai conseguir se sustentar, porque seria também, né, se um relacionamento completamente cético, seco, sem emoção é horrível, um relacionamento, né, encharcado de emoções, né, são tantas emoções, chega uma hora que você não tem nem como mais, né, você não tem mais nem emocional para lidar. Então é claro que essa paixão ela vai diminuir.
É claro que essa paixão vai entrar em outro ciclo. E é claro também que muito disso é por causa da convivência, né? É por causa da intimidade que você vai gerando. E aí, normalmente, quando a gente vai criando intimidade, sai de foco temas mais, vou chamar de superficiais, né? Mais superficiais de a pessoa é bonita, a pessoa é legal, a pessoa é cheirosa, a pessoa tem um bom humor, a pessoa é inteligente. Essas coisas, assim, tem uma pegada, né? Tem que ter a pegada. Tem a pegada, tem um approach, tem um negócio assim. A gente sai um pouco disso e a gente começa a entrar mais o que a pessoa pensa, o que a pessoa faz, né? Você descobre o que ele trabalha, mas agora você descobre como o cara trabalha, não é mesmo? Você descobre que a moça é um pouco certinha, mas aqui você descobre o quanto certinha, ou metódica, ou neurótica ela é, não é mesmo? Então o que acontece? Você começa a conhecer a pessoa e começa a aprofundar em coisas um pouco mais sérias. Só que o que acontece? Hoje em dia, com a nossa sociedade do jeito que está, hoje em dia, da maneira como está a nossa sociedade, com muita frequência, ninguém quer chegar nesse ponto. Esse ponto da coisa ficar um pouco mais séria, tem gente que está sonhando há 20 anos chegar nesse ponto, mas nunca chega, entendeu? E tem muita gente que está há 20 anos com alguém, mas também está se fazendo de maluco, entende? Eu, 20 anos com a pessoa, a gente só está ficando, né? Como diria, como diria, né? Eu sou padrinho do casamento deles, né? Minha esposa são padrinho, então eu posso zoar aqui em público. Tem um casal que é a Buba, né, que é a Bruna, e o Rica, que é o Ricardo. Mas a Buba e o Rica moram lá em Veranópolis. Um beijo, população de Veranópolis, né, na Serra Gaúcha. E daí eles namoraram quantos anos? Acho que foram 13 anos, né? E aí quando o Rica, assim, o Rica é aquele homem, assim, um argumento maravilhoso, né? Muito bom o argumento dele. Que daí a gente ficava usando, ô Rica, não vai casar com a Buba, coisa e tal. Daí ele falava assim, não, 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 a gente tá se conhecendo. Não sei ainda, não sei ainda se dá pra tomar uma decisão tão firme quanto essa. Eu acho que ainda não se casaram, tá, gente? Casaram, já tem uma família maravilhosa, enfim, até eu sou padrinho. Um abraço pra vocês dois, tá? O que acontece é o quê? Então, hoje em dia, né, seguindo mais o que o Rica fala do que o Rica fez, obviamente o Rica assumiu a Buba, né? Obviamente casou, tá tudo bem. Mas hoje em dia é muito isso. A gente tá há 6 anos ou há 13 anos, como era o caso. Não, estamos se conhecendo ainda. Então, qual que é o problema das relações hoje em dia? Eu vou chegar nas conversas difíceis, presta atenção, segue o raciocínio. Segue o fio, igual a galera do X, né? Não é mais Twitter. Mas acontece o quê? O que acontece hoje em dia é que a gente acaba, por conta de um desejo de não ter uma pressão, um compromisso, né? Pá, engajamento, ou então com medo de parecer maluca, parecer carente, ficar pressionando o cara, bababá, a gente fica tentando viver um certo tipo de leveza. Só que o certo tipo de leveza que nós queremos viver vai ter que necessariamente evitar pontos difíceis. Vai ter que necessariamente evitar o quê? Conversas mais profundas. Então, não raro, hoje em dia, infelizmente, o que eu mais vejo é o quê? Relacionamentos de pessoas que estão há muito tempo e nunca tiveram uma conversa difícil. Tiveram meias palavras. E, gente, eu vou te dizer uma coisa. O fim dessa história, tá? Onde você pode chegar? Eu já vi casal que veio conversar comigo porque estavam casados, a mulher queria ter filho, o cara diz, eu nunca quis ser pai. Casado? Porque casou. Como é que não teve uma conversa dessa antes? Por quê? Não quero pressionar, não sei das contas, bababá. Ou fica naquela coisa assim, ai, ele deixou entender que para ele ter filhos agora não é algo que ele queira, mas talvez mais pra frente, mas ele usou meias palavras. Sabe? Você fica assim, tipo, se açaí, né? Você fica assim, tipo, o que ele quis dizer com isso? Sabe? Gente, quem fica analisando essas coisinhas, palavrinho que disse, que falou, coisa e tal, assim, deixa pra gente que eu sou psicólogo quando necessário. Quando o paciente ainda é muito vago, mas assim, no cotidiano não dá pra você trabalhar neste método coisas tão importantes. É a tua vida, é a tua vida. Você vai, um sonho que você quer realizar, um plano de vida que você quer realizar, você vai realmente embarcar, né? Quero chegar até tal ilha. Você embarca num barco que você não pergunta para onde ele está indo, se os sujeitos são confiáveis. Não, você quer saber, esse barco é confiável? Como é, quanto tempo de duração, coisa e tal, é isso. Imagine se, assim, você chegasse no aeroporto e falasse assim,
Ai, quero viajar para tal cidade. Entrasse no avião e rezasse para que chegasse lá. Ai, pelo menos eu tô no avião. Pelo menos eu tô viajando. Mas não faz sentido, entende? Não faz sentido, gente. Espero que as analogias tenham ficado boas, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer então é, quando nós juntamos duas vidas, é claro que ao juntar duas vidas vão ter questões de arranjo. Então, o primeiro arranjo depois da paixão é o quê? Rotina, gostos, né? Sei lá, quando vão se ver, se não vão se ver, se dá para se ver, se tem grana para se ver, né? Essas coisas assim pequenas. O cara é mais organizado, a mulher é mais organizada. Ah, o sujeito gosta de, a mulher gosta de comer tal coisa, o cara outra. O cara tem a mania de ficar acordado até tarde, ela não. Enfim, essas coisas assim. Mas chega um momento em que você tem que sentar com a pessoa e descobrir o que você pensa. Sabe aquele meme? Às vezes você olha para a pessoa e pensa, o que é que se passa na cabeça dele? E sabe o que acontece? Muitas vezes não pergunta. Você não sabe o que se passa na cabeça da pessoa. Então, nesse sentido, é que nós temos que chegar o quê? Nas conversas difíceis. Eu falei que ia chegar nessas conversas difíceis, cheguei. O que acontece é o quê? Nós temos que chegar nesse momento. Vai ter que chegar um momento, sim, que vocês vão ter que sentar e falar sobre o quê? As coisas que vocês acham difíceis. Filhos, futuro, visão política, visão religiosa, né? Às vezes em que cidade vai morar, né? Como que enxerga o relacionamento, o que espera do relacionamento, sabe? Às vezes, é, sei lá, uma conversa difícil, às vezes que você tem que ter questão de dinheiro, como que lida com dinheiro, como é que não lida, qual que é a expectativa de casamento, o que que não é. Tem que ter essas conversas, minha gente. Tem que ter essas conversas. Porque senão você tem duas possibilidades. Você finge que está tudo bem, correndo o risco disso cair como castelinho de carta, ou você senta e paga o preço de ser um adulto se relacionando. Um adulto se relacionando. Ou seja, eu sou um adulto, outra pessoa é um adulto. Estamos aqui. E aí o que acontece? Vou dar aquele argumento de tiozão, porque eu tenho 41 anos e eu posso usar esse argumento de tiozão. Para fazer o que adulto faz, na hora lá, né, do vamos ver, vocês estão muito adultos, vocês estão muito dispostos. Aí, para fazer o que adulto também faz, que é a hora de conversar, ninguém quer. Entende? A hora da responsabilidade afetiva. Mentira, eu não, não uso esses termos. O que acontece? Mas na hora de realmente conversar e dar a base, né, criar uma base sólida de combinados, e esse compromisso realmente ter mais compromisso, não conversa, né? E assim, não é porque sou eu, tá bom, gente? Mas um exemplo que eu dou para vocês. Na primeira conversa que eu tive com a Paula, a minha esposa, a primeira vez que a gente conversou, o que que aconteceu? A gente já falou sobre aborto. Não que eu. Foi um assunto assim, e aí? Legal, onde é que você mora? E aí? Favor ou contra? Não. A gente conversou sobre isso, a gente conversou sobre família, a gente conversou sobre muita coisa, até porque a gente sentou e ficou 7 horas conversando, não é mesmo? E aí, assim, só um parênteses fofo. A gente tava no fumódromo, né? Ah, aquele tempo que a gente era jovem. Tava no fumódromo, coisa e tal, e daí a gente tava conversando, e muita coisa que a gente falava, as coisas batiam, assim, né? Livro preferido, Senhor dos Anéis, acho que eu já contei essas coisas pra vocês aqui, né? Muita coisa assim. Aí chegou uma hora que ela olhou pra mim e falou assim: Nossa, que medo de você, ela falou. Pra mim, isso foi a maior deixa de pregar um beijo. Então, o meu primeiro beijo com a Paula foi depois dela falar: Que medo de você. Eu falei: Agora, amigo, vamos pro abraço. Fecha parênteses. Mas enfim, vamos lá. O que acontece é o quê? No primeiro dia a gente conversou sobre isso. Precisa ser no primeiro dia, pelo amor de Deus, não precisa ser no primeiro dia, tá? É que a gente era duas matracas, metralhadora de assunto. Não precisa ser no primeiro dia. Mas assim, você tem que pelo menos olhar para o seu relacionamento e falar, bem, até uns 2 meses de relacionamento, e eu tô fazendo bem elástico aqui, eu preciso saber algumas coisas aqui desse cara. Entende? Eu preciso saber alguma coisa. Tem gente que se relaciona e não quer nem saber do passado. Eu não tô querendo que também você sente, o cara mostre foto e você fique perguntando pra ele qual foi a posição e aonde foi que você, né? Não precisa dessas coisas. Entende? Mas assim, você precisa saber, você teve um relacionamento, não teve, foi bom pra você, não foi? Eu fico com a tua versão, eu não preciso lá investigar, mas como é que tá acontecendo? Entende? Então, assim, você precisa olhar para a relação que você está tendo, que você está construindo. Você está tendo é ótimo, né? Relevem, tá bom? Professores Pasquales de plantão, relevem, entende? O que acontece é o quê? Tem que olhar para a relação e ver o que eu preciso saber dessa pessoa.
Faça uma lista você. O que você gostaria de saber da pessoa para saber se você tem confiança de se relacionar. Esse é o exercício de hoje. Faz uma lista. Faz uma lista. Por exemplo, no meu caso, se eu for fazer uma lista, né? Digamos assim, né? Se eu for fazer uma lista. A minha lista que eu fiz quando conheci a Paula, né? Primeira questão ali, né? Enfim, eu tenho a percepção de que ela é uma pessoa bem intencionada, é uma pessoa como é que é o ritmo dela. Às vezes é muito de autopercepção, mas também conversando com a pessoa, né? Segundo ponto, questão política. Terceiro ponto, questão religiosa, entende? É ou não é, de que lado que é? Terceiro ponto, o gostos pessoais. Sei lá, quinto ponto, para onde vai, entende? O que acha de casamento, o que acha de ter filhos, né? Enfim. E aí você começa a perceber, assim, eu preciso ter uma noção disso, tá? Eu preciso ver isso daí. Eu preciso saber quem é essa pessoa. E se eu precisar, eu vou ter que sentar com a pessoa e falar, me explica o que aconteceu. Me explica como que você pensa. Porque eu já vi casais em que a mulher tá com o cara, aí o cara começa a publicar umas coisas na internet. Ela não gosta, mas ela não diz nada. Ela começa a sair com o cara. Ela começa a se incomodar. Aí o cara pergunta o que foi. Ela diz que não é nada. Daí chega uma hora, a mulher briga com o cara nem sabe por que tá acontecendo, entende? Mas o que aconteceu, né? Não sei, tô meio frustrado com as coisas, assim, vai ficar aquelas tranqueiras. Aí o cara fala, enfim, a mulher começa a ficar seca com o cara fala, você não quer nada, termina o relacionamento sem falar um A sobre uma conversa difícil, entende? Então tem que encarar, tá? Tem que encarar. Isso é o tipo de coisa que tem que ser passado. Esses dias eu publiquei um meme, até coloquei coléricos. Coléricos no meu coração. Né? Era a menina falando assim: conversas difíceis geram relacionamentos fáceis. Conversas difíceis geram relacionamentos fáceis. Ou até melhor, não lembro exatamente a frase, mas a frase ficaria melhor. Conversas difíceis criam relacionamentos fáceis. Porque é exatamente isso. É exatamente isso. Eu vou dizer pra vocês, quando eu conheci a minha esposa, a gente em 15 dias se viu 12 dias, entende? Eu lembro, assim. E aí o que aconteceu foi que muita coisa foi muito fácil. Por quê? Porque a gente começou a conversar mais, entendeu? Mas assim, beleza, conversou, entendi, gostei, vamos aí, conversava e perguntava, ela perguntava pra mim coisa e tal, e eu respondia, ela falava, eu respondia. Beleza, podia ser, ele chega a dar uma na trave, ele fala, puta, sério? Tá, então tá, valeu, obrigado, tchau. Você economiza tempo da sua vida, gente, economiza tempo da sua vida. Então fique com isso na cabeça. Conversas difíceis criam relacionamentos fáceis. Conversas difíceis criam relacionamentos fáceis. Entende? E muitas vezes o que acontece? Essa conversa, o outro não tem uma resposta. Mas você tem que saber que o outro não tem uma resposta. E você tem que mostrar para o outro que você não tem essa resposta, queridão, mas você deveria ter. Minha querida, você não sabe o que você quer, mas você deveria saber, porque agora a gente está se relacionando. Entende? Você tem que saber disso. E deixa eu ver aqui se eu falei, se faltou mais alguma coisa. Né? Ah, sim. E aí o que acontece é que muitas vezes você fica com medo de perder. Eu não vou conversar. Eu não vou conversar essas coisas porque vai que o cara assusta, vai que o cara vai embora, mas vai tarde, entende? Se você é uma pessoa, clássico caso, você é uma mulher que quer ter filhos, você quer casar e quer ter filhos, o que raios você vai fazer com um cara que diz, não sei, depende. Posso falar uma coisa? Dica para vocês jovens, tá? Jovens que querem ter filhos. Até quando um cara quer e a mulher quer é difícil. Então pegar um brother que tá meio mais ou menos, sabe a coisa, não existe meia grávida, também não existe meio a vontade de ter filho. Isso aí é um BO que você vai empurrando com a barriga pra frente. Aí você cai naquele meu vídeo, que eu já chamo de vídeo clássico aqui, que é a pior postura que a mulher pode ter. Né? Tem aqui uma playlist chamada Meus Vídeos Mais Acessados é o segundo mais acessado. Né? Que é o quê? Vamos ver onde vai dar. Aquele erro lá é muito motivado por isso aqui. Você não quis ter conversas difíceis, criou o quê? Relacionamento difícil. Conversas fáceis criam relacionamentos difíceis. Entende? Então assim, mas e se ele não gostar? Vamos, olha pra minha cara. Olha pra minha cara. O bom de gravar vídeos na sequência é que a minha paciência vai diminuindo, entendeu? E eu vou sendo mais sincero com você. Não prometi leveza, sinceridade. Então, vai lá, sinceridade. Olha pra minha cara. Você tá saindo com um sujeito que tem 32 anos.
Aí a pergunta de se ele quer ter filho assusta. É sério? Não, eu já tô sendo com o cara. Aí a gente eu fui perguntar pra ele o que é que a gente tem, ele vazou. Vazou tarde, você devia ter perguntado o que é que vocês tinham há 2 meses atrás, minha senhora. Entende, minha senhora? Por quê? Porque era melhor, ele vazava, sabe? Como diz minha mãe, você não caga desculpa moita, meu amigo, entende? Ah, vaza. Thank you, next. Então o que acontece? Quando nós somos adultos, como eu falei lá no começo, quando nós somos adultos, nós precisamos ter relacionamentos de adultos, conversar coisas de adultos, se portar feito um adulto. Muitas vezes tem gente que fala assim, ah, não me valoriza. Não te valoriza muitas vezes porque você não se porta, você não valoriza as suas próprias opiniões. Eu estava atendendo uma paciente essa semana, ela falou assim, eu não estou respeitando o meu dinheiro. Porque ela tinha uma grana e ela não estava investindo, porque, enfim, ela estava passando por umas dificuldades ali pessoais. Eu não estou respeitando o meu tempo. Muitas vezes você não está respeitando, né, os seus valores. Então o negócio é sentar e conversar. O que tu pensa da vida? E aí, muitas vezes, o que acontece não é nem que o cara vaza. Você conversa sobre o que o cara pensa na vida, quem vaza é você. Fala, essa barca furada, eu é que não fico. O inverso é a mesma coisa, meus caras. Você é um cara, você quer construir a vida, você quer ter um relacionamento, entende? Você é um cara que, pô, por mim eu teria filho, coisa e tal, quero ter um relacionamento duradouro, tudo mais. Você conhece uma moça que fala, ah, não sei, quem se define se limita. Então, beleza. Né? Você não quer se definir, então eu te defino como indefinida. E eu te limito a ficar longe da minha vida. Até rimou. Entende? Deve fazer uma música até. Então o que acontece é o quê? Isso que a gente tem que pensar. Entende? O barato sai caro. Né? O que eu escrevi aqui? O combinado não sai caro. Né? Por quê? Porque o barato sai caro. Confundi todas as expressões. Sorry, desculpa. Mas a questão é o quê? Pense nisso. Conversas difíceis são necessárias, tá? E aí, o último adendo que eu coloco aqui nesse vídeo é, mesmo em um relacionamento, mesmo que você, beleza, encontrou alguém, os valores são parecidos, a visão de mundo, então coincidiu, casou, né? Casou bem, tá? Casou bem. Mesmo assim, você vai ter conversas difíceis. Por quê? Porque a vida não é um morango. The life is not strawberry, não é mesmo? É como eu digo, a vida não é um morango, ele é um coco verde numa ilha deserta e você sem nenhuma possibilidade de abri-lo morrendo de fome. É isso que é a vida. Então o que acontece é que durante o relacionamento, muitas vezes você vai precisar sentar e recombinar coisas. Um exemplo, quando o casal vira família, que é quando nasce o primeiro filho, não é mesmo? Eu fiz um vídeo aqui, né, que eu falo ali, a maior taxa de divórcio é no primeiro filho com menos de 2 anos. Por quê? Porque o casal vira família. Muitas vezes nessa virada precisa ter conversas difíceis. Por quê? Porque são novas funções, são novos papéis, são novas atividades. Vai ter que sentar e ter conversas difíceis. Muitas vezes, eu não sei como é que é o teu caso, mas às vezes eu escrevo aqui, a galera fala, já tenho filho de 18, de 20 anos. Às vezes você vai ter que ter conversas difíceis com seu filho. Uma delas, um exemplo, muito pai não faz, é a conversa sobre a questão da intimidade sexual, do corpo, da afetividade, do respeito a si mesmo. Muitas vezes tem pai que não fala. Quantas vezes eu não atendo em consultório? Homens falando assim, meu pai nunca me deu nenhuma orientação. Um exemplo que eu dou meu pai nunca me deu uma orientação direta, mas meu pai dava palestra, né? Fala pra cacete também o velho. Aí eu entendi o que as visões dele por palestra, indiretamente. Dó dos meus filhos, né? Porque é o problema que eles vão ter na vida, né? Olha quanto vídeo eu tô gravando aqui, né? O que que o pai pensava? Meu Deus, eles vão passar 10 anos só vendo vídeo, tá? Pai te ama, tá, filho? Eu não sei quantos anos você tá assistindo esse vídeo, tá bom? Mas saiba, com o fundo do meu coração, eu amo vocês, tá bom? Espero que meus vídeos ajudem vocês quando vocês estiverem mais adultos. Né? Ó, escuta o que teu pai tá falando com 41 anos, tá bom? Porque às vezes não sei também, vai que eu tô com Alzheimer, vocês estão com 30 anos, estão com 40 anos. Sei lá o que pode ter acontecido, não é mesmo? Então escuta o teu pai. Fecha o parênteses. Mas a questão é o quê? Então tem muito pai que não conversa, não fala com o filho. E é o quê? Uma conversa difícil, entende? Então não tire da sua cabeça. Conversas difíceis criam relacionamentos fáceis. Conversas difíceis criam relacionamentos fáceis. Se a gente encara o problema e resolve, no começo da relação, você já resolve se ficar junto ou não. Ou você já alinha os pontos. E a partir daí é assim. Entende? Você vai alinhando os pontos, vai alinhando os pontos.
Então tem que ter conversa, tem que sentar. Às vezes a mulher está muito cansada, o marido não entendeu ainda o que é paternidade, mas às vezes o cara está muito estressado por causa do trabalho, a mulher está demandando muito. Ou seja, tem que sentar e conversar. Um outro exemplo, questão de intimidade sexual em casamento. Tem que sentar e conversar, uma conversa difícil. A questão de afetividade, a questão de postura. Entende? Às vezes o cara tá muito grosso, o cara tá indiferente, tem que sentar e conversar. Uma coisa que eu falo muito em consultório é assim: beleza, você tá com esse problema com seu marido, coisa e tal. Você falou pra ele? Ah, não, fica nas indiretas, fica na cutucada, fica achando que o cara vai pegar no ar. Ah, ele tá distante de mim, eu vou ficar distante dele. Ah, muito legal, bacana. Em vez de você resolver o problema com convergência, você resolve ser mais convergente, divergente ainda, né? Você diverge em vez de convergir. Ah, ele tá sendo grosso, eu vou ser mais grossa. Funcionou? Não, às vezes você tem que sentar e falar. E aí, outra coisa que é um saco, tá? Pra terminar esse vídeo aqui, porque senão eu não termino, né? Eu quero xingar mais vocês um pouco, porque eu já não sou mais jovem solteiro mesmo. O que acontece aqui? Outra coisa que é um saco hoje em dia é assim: eu não posso chegar pro cara e perguntar isso, porque daí eu vou parecer que eu tô desesperado, que eu vou parecer que eu tô emocionado, que eu tô pressionando, coisa. Eu adoro isso, assim, vai parecer que eu tô pressionando. Mas você tá pressionando. Você está conversando algo que é necessário. E tá errado? Se ter uma conversa difícil te dá a sensação de que você está pressionando, já está errada essa parada, não é mesmo? Eu não sei como tocar no assunto sobre o namoro com o cara, porque ele não dá brecha. Já está errado. Você já percebeu que a parada vai dar treta, né? Eu não quero, não quero ficar sozinha, não quero, né? É. Eu gravei um vídeo esses dias aí falando, por que você ainda está com ele? Por que você não termina? Entende? Tem 4 motivos. Um deles é medo de ficar sozinha. Porque eu não quero ficar sozinho, pelo menos o cara tá ali, coisa e tal. Então você entende? Se num relacionamento maduro, adulto, você não pode ter conversas difíceis, significa que a coisa não está madura nem adulta. E é por isso que precisa ter conversas difíceis para ver se a coisa fica madura e adulta. Entende? Não pode ser difícil fazer, assim, se você está num relacionamento adulto, não pode ser difícil fazer coisas que adultos fazem. Como conversas difíceis. Você entende, assim, quando você está num relacionamento adulto, você tem uma facilidade imensa de transar, de sair, de beijar, de divertir, de viagem, de jantar, de não ser das festas, coisa e tal. Conversas difíceis deveria ter a mesma facilidade. Deveria sentar, conversar sobre a vida, conversar sobre o que vocês pensam. Deveria ser a mesma facilidade, mas o que a gente faz? Por causa desse mundo evasivo, evitativo, ansioso, evitativo, o que acontece? Ninguém mais entra nesses assuntos. Enfim, chega, porque ele deu uma coçada aqui. E eu ainda preciso gravar o próximo vídeo. O que acontece é o quê? Pergunta que não quer calar. Faz sentido pra você? Essa nossa conversa foi difícil? Eu espero que não tenha sido tão difícil quando você pensou no começo, tá? E claro, por favor, deixa eu falar pra você aqui. Faz um negócio que é fácil, que é dar like aqui, e me escreve aqui embaixo. Faz sentido pra você? Você teve que conversar sobre isso? Relacionamento seu não deu certo porque você não conversou? Você conversou e resolveu o relacionamento? Você, enfim, nessas áreas, né, nesse assunto, como que é a sua vivência? Escreve aqui pra mim aqui embaixo. Né? Uma das coisas que eu estou falando, gravando esse vídeo aqui, foi porque eu conversei outras coisas, né? Gravei outros vídeos aqui, num deles eu cito sobre a conversa difícil, e também porque alguém falou, Jota, fala sobre conversas difíceis. Então, o que vocês escrevem aqui, às vezes eu não consigo comentar, não consigo responder tudo, dar like, enfim, mas saiba, eu estou lendo as coisas, eu leio as coisas que tem aqui. Né? Então fica tranquilo, até vocês que ficam me xingando, eu leio também vocês. Então escreve aqui que tem muito tema que é muito legal. Muito tema que é muito interessante. Já me perguntaram aqui, fala, Jota, faz um vídeo sobre enteado, casar com alguém que tem filho, faz um vídeo sobre sogro e sogra, faz um vídeo sobre a forma, esses dias alguém me escreveu isso, a forma como homens e mulheres resolvem seus problemas, enfim. Então escrevam os temas aqui, né, valendo a pena eu gravo, tá bom? Só não pedindo para fazer vídeo aqui de dancinha de TikTok ou análise de música do Engenheiros do Havaí, o resto a gente vê o que a gente pode fazer, tá bom? Mas enfim, não deixe de comentar aqui embaixo, não deixe de dar like, coisa e tal. E agora eu preciso te dar 2 recados muito rapidamente. Se você ouviu esse tema aqui, acho que precisa conversar, acho que precisa ter mais clareza, precisa entender mais, está passando por uma dificuldade por causa de uma conversa difícil, não deixe de clicar aqui embaixo e conversar comigo, porque eu sou psicólogo, se você quiser, dá pra gente marcar um horário. Ou 1 hora de terapia, ou atendimento pessoal, que é de 1h30, um encontro de 1h30.
em que a gente consegue sentar e conversar sobre seus dilemas. Então, né, se você está precisando, quer conversar com um profissional, coisa e tal, eu posso ser essa pessoa. Se você não quiser, você pode clicar aqui embaixo e falar, Jota, não deu conta, não tem horário, né, não tenho como marcar com a sua terapia. Tem alguém para indicar? Tenho. Eu tenho vários alunos meus. Em breve eu vou abrir uma clínica virtual, né, em que eu possa dar essas indicações com mais facilidade. Eu até quero trazer esses alunos meus aqui para a gente também poder conversar, às vezes, algum tema. Então, assim, clica aí embaixo, sem terapia você não vai ficar. Se é comigo ou com alguém que eu conheço, você pode encontrar esse meio para poder conversar sobre essas coisas e ter essas conversas difíceis em terapia, né? E a segunda coisa é que embaixo você vai ver que tem 3 links de 3 masterclass, né? Um é o mapa da vida, que eu falo sobre maturidade e ritos de passagem, excelente masterclass. Segundo é os simbolismos das histórias da Disney, que eu analiso Bela e a Fera e Pinóquio. Pinóquio fala muito sobre mentira, sobre não ser sincero. E a terceira é como lidar com os pais na vida adulta, que é uma masterclass que na verdade tem seis aulas, tá? Inclusive 5 aulas sobre como lidar com os pais e uma sexta de como lidar com o sogro e a sogra. Então tá ali, tá? Clica ali, vai abrir uma página, tem toda a explicação. E a última coisa, não deixe de fazer a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, tá? Compartilha, sabe? Às vezes você não consegue ter conversa difícil, mas compartilhe o vídeo do Conversas Difíceis, tá? É isso, meus caros. Um grande abraço. Tchau, tchau.